Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, meus irmãos e irmãs em Cristo, ao Meditai. Esse é um projeto que nós criamos com a intenção de abrirmos um espaço para conversas, para tratarmos de assuntos diversos, como prática cristã, questões da nossa vida, do nosso dia a dia, algumas curiosidades bíblicas e outros temas interessantes, em pequenas conversas de 15 minutos, e eu espero que isso possa abençoar muito a sua vida, como tem abençoado a minha. A intenção aqui não é falarmos de teologia, ainda que a gente dê uma passada em algum momento por algum tema que consideremos relevante nessa área, mas a ideia é que a gente fale um pouquinho de coisas que tem a ver com a nossa vida, o nosso dia a dia, as questões que a gente vive na nossa prática, e também falarmos um pouquinho de algumas coisas que a Escritura nos ensina para que a gente tenha uma vida mais relevante, mais saudável, uma vida de comunhão mais íntima, mais perfeita e mais íntegra com Deus. Antes de mais nada, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você dê ali aquele flagzinho ali, o gostei, para que a gente possa, então, levar esses momentos para mais pessoas. Porque toda vez que você dá aquele flagzinho ali, as redes sociais entendem que há relevância no conteúdo e passam então a dar como sugestão todo aquele material que a gente colocar aqui, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje de um tema que tem a ver com... A temática dele é superando as adversidades. Falei alguma coisa disso há um tempo atrás, numa experiência com alguns irmãos. Hoje nós vamos tentar falar um pouquinho mais. E o texto que a gente vai utilizar está lá no livro do Êxodo, no capítulo 24, verso 12, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Aleluia. Nessa experiência aqui, Moisés tinha aproximadamente mais de 80 anos, na verdade, quando ele vive esse momento aqui em especial com Deus. Vamos relembrar aqui rapidamente que com 80 anos, Moisés já estava vivendo ali a sua vida tranquilo em Midian, já havia passado 40 anos daquele episódio de fuga do Egito, e Moisés estava vivendo uma vida totalmente apagado, totalmente esquecido. Moisés não era ninguém, ele era, na verdade, um fugitivo do Egito, um ficha suja, procurado por homicídio e ocultação de cadáver, e alguém que queria viver uma vida assim, bem escondido, bem na periferia. Até que ele tem aquele episódio da sarça, nós não vamos citar porque todos conhecem a história. Deus se revela a Moisés através da sarça, e ali Deus então o comissiona para que ele voltasse para o Egito, para que através da vida dele o Senhor pudesse operar a libertação do povo de Israel, que estava cativo do Egito já há 430 anos. Então Moisés fica ali aquele tempo, ali naquele não sei se vou, se não vou, até que ele toma a decisão e vai, e obedece ao Senhor. E ele volta então de Midian para o Egito. Ele ali já tinha uns 80 anos, e chega no Egito, e nós já sabemos a história. Existe toda aquela questão da confrontação com o rei, o faraó, as dificuldades com o próprio povo ali, vem as pragas, e a trajetória pelo deserto, a abertura do Mar Vermelho, aqueles milagres, sinais, a coluna de fogo, a nuvem, até que eles passam pelo Mar Vermelho, chegam do outro lado, começam a caminhar e seguem até chegarem na montanha do Sinai. E lá no Sinai, Deus então faz um desafio muito grande para Moisés. E nessa nossa conversa sobre superar as adversidades, a primeira questão que a gente vê aqui se trata daquilo que Moisés viveu lá atrás, ainda em Midian, que foi o desafio que Deus deu a ele quando falou: olha, volta para o Egito,
para libertar o meu povo. Moisés com 80 anos, e uma vida sossegada e tranquila, e Deus então lhe dá uma tarefa difícil e árdua, e alguma coisa que Moisés com certeza não queria fazer de jeito nenhum, que era voltar para um lugar de onde ele veio fugido, né? Enfrentar de novo os seus problemas de frente ali, né? Aquela coisa de encarar toda aquela história passada novamente. Moisés não queria isso, ainda mais com 80 anos, ele queria sombra e água fresca. Mas o que o Senhor faz? Manda ele voltar lá, não é? E o primeiro ponto que nos chama a atenção, porque é uma adversidade, você pensar que com 80 anos, Moisés se propor a uma viagem como aquela de Midian, voltar novamente para o Egito, pelo meio do deserto, sozinho, né? Ele chegou a fazer esse trajeto um tempo ali com a família, mas não deu muito certo, teve que voltar sozinho mesmo e encarar depois ali toda essa trajetória com a sua família, né? Com seu irmão e tal, mas passar por tudo isso, imaginando ali a situação da calmaria que Moisés vivia e a sua idade, era um desafio. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente aqui é a questão da obediência. Deus vai muitas vezes nos colocar em circunstâncias em que nós precisamos escolher obedecer, escolher sujeitar, ainda que aquilo que aparentemente está diante de nós é difícil. Para Moisés, né, com 80 anos e vivendo ali toda aquela circunstância que ele vivia, não era uma decisão fácil, mas ele tomou essa decisão. E aí, quando ele passa pelo Mar Vermelho, caminha pelo deserto e chega finalmente ali diante do Sinai, o Senhor, depois de algumas coisas que acontecem ali, o Senhor faz então mais uma chamada para Moisés e diz: olha, sobe a mim ao monte. Então você imagina o seguinte, estamos falando de uma montanha, eu não tenho aqui agora os dados de quantos metros tem, mas é uma montanha, é um monte muito alto. Eu moro próximo a alguns montes aqui, na região onde eu moro, e imaginar uma chamada, eu tenho 49 anos, 48 anos, de Deus me chamar e falar assim: olha, sobe o monte e eu estou te esperando lá em cima, sozinho, já seria uma coisa muito difícil. Imagina para um idoso como Moisés fazer uma trajetória dessa sozinho, subir uma montanha sozinho. O povo estava numa condição de total dependência de Deus, eles precisavam de Deus para tudo. No deserto você não tem água, no deserto você não tem comida, no deserto você não tem proteção, segurança. Então eles dependiam de Deus integralmente. E Deus estava fazendo isso, Deus estava dando a água, Deus tinha trazido pão, o pão dos poderosos, Deus tinha trazido, né, que era o maná, Deus tinha trazido carne para eles, dado proteção, cercado eles, a própria coluna de fogo. Imagina aquilo, uma nação daquelas, um povo daqueles nômade ali, que gostava de piratear, né, viajantes e tal, ver um povo inteiro ali, assentado, mulheres, crianças, jovens e idosos, devia pensar, isso é um prato feito, mas o cara, quando olhava aquela coluna de fogo ardendo ali, devia pensar duas vezes, meu amigo, porque devia ser uma visão realmente sensacional e apavorante. Mas Deus cobrou a fatura. Havia alguma coisa mais para ser passada para esse povo, que era a lei, mas para Deus fazer isso, Moisés tinha que obedecer novamente. E ele tinha que subir aquela montanha. E quando ele faz isso, a Bíblia vai dizer lá depois no verso 15 em diante, você pode ler para não estendermos muito, o que acontece? Ele entra na glória de Deus, a glória do Senhor chega naquele lugar e simplesmente Moisés fica tomado, cercado pela glória, e ele vai ficar 40 dias ali. Imagina, mas Moisés com certeza não levou provisão para 40 dias de comida e água, meus irmãos. Ainda mais ele na idade que tinha. Então você para pensar a dificuldade que Moisés teve, porque se você parar para pensar, nossa, foi uma chamada desafiadora demais que Deus deu. 40 dias ali,
mas a glória de Deus era o alimento, a glória de Deus era a água que descedentava Moisés, a glória de Deus era a sua proteção, a sua segurança. Moisés ficou 40 dias mergulhado no mar de Deus, numa experiência tão tremenda que, se ele não tivesse obedecido, ele jamais poderia ter vivido. Então, às vezes, querido, situações na nossa vida vão nos desafiar, mas seguir adiante pode te dar a experiência de viver algo incrível. Isso aconteceu com Pedro. Jesus falou: você quer andar sobre as águas? Ah, Senhor, deixa eu ir contigo aí, se és tu mesmo, vem. Então Pedro foi lá e colocou o pé na água, e colocou o segundo pé, e sei lá quantos pés ele deu antes de afundar. Mas ele andou sobre as águas. E a experiência que Pedro teve marcou a vida dele para sempre. Não é verdade, queridos? Então, segundo ponto, para a gente seguir. Pagar o preço nunca é fácil quando existe algo valioso do outro lado. Então, de Moisés, o Senhor exigiu que ele subisse a montanha com 80 anos. Não é verdade? O preço para ser pago, né, para ele estar lá no meio da glória do Senhor. Então, você pensa o seguinte: um alpinista, quando ele vai fazer uma escalada, né, ele vai com você já viu aquelas mochilas que parece que o cara tem uma casa nas costas, né? Ele vai com tudo. Então, ele começa a fazer a sua subida. Só que, à medida em que ele vai fazendo as suas paradas em alguns locais, que são os acampamentos, né? As paradas, eu vejo muito isso quando eu assisto esses vídeos do pessoal que escala, por exemplo, alguns montes como o Everest. Existem aqueles acampamentos base, onde as pessoas vão subindo e galgando fases, etapas da sua caminhada até chegar no cume. À medida em que elas vão chegando, vão subindo ali, o que vai acontecendo? Em cada base daquelas, eles têm que despojar de algum tipo de equipamento. Por quê? Porque a subida vai ficando mais difícil, mais pesada, vai exigindo mais esforço. Então, quanto mais equipamento eles tiverem, mais difícil eles vão conseguir chegar lá em cima. Então vai se tornar impossível. Então vai chegar num ponto, e esse é um desafio que o alpinista tem em cada sessão daquela, vai chegar num ponto em que ele vai ter que se despojar daquilo que praticamente é elementar, que ele pode considerar até como prioritário, mas porque prioritário passa a ser chegar no cume. E aí vai uma outra dica interessante. Se eu perguntasse talvez aqui para você que está me ouvindo, o que é prioridade na sua vida? Talvez você me elencasse 2, 3 motivos. Minha família, meu projeto, saúde. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Só existe uma prioridade na nossa vida. A palavra prioridade vem do original priori, que significa primeiro. Não existem 2 primeiros. Não existem 3 primeiros. Só existe um. Tudo mais é importante. O importante, sim, pode ter alguns graus de mais importante, menos importante, né? Mas prioritário somente um: Deus. Não pode ser o importante, porque o lugar dele é o prioritário. A prioridade na nossa vida é Deus. Ele vem primeiro que a família, ele vem primeiro que o trabalho, ele vem primeiro do que os nossos sonhos, do que os nossos projetos, do que tudo, porque é ele que nos dá tudo isso. Então, queridos, prioridade é Deus. Por isso que o alpinista vai subindo, 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 e chega num ponto em que ele tem que abrir mão até da água, muitas vezes, da comida, que é a prioridade até ali. Por quê? Porque a prioridade naquele momento passa a ser o cume. Se ele não abrir mão daquilo, ele não consegue chegar lá. Então, o segundo ponto é que quando é alguma coisa valiosa demais, está do outro lado, nós precisamos pagar um preço equivalente, pagar um preço alto. Não é verdade? E mais uma questão aqui, com relação às cargas. Muitas das vezes essas cargas são culpas. As cargas que a gente muitas vezes leva, muitas vezes não chegamos longe na nossa caminhada porque estamos carregando peso demais. Estamos levando peso demais na nossa vida. Incredulidade, indiferença, pecados, culpas, etc. Medo, são todos pesos, bagagens extras que nós temos que abrir mão, queridos. Então, assim, pessoas de sucesso, elas se livram das coisas para alcançar
um nível mais alto, porque a jornada da nossa vida, ela só continua se você pagar o preço. Senão você fica estagnado, é como aquele que parou ali naquele acampamento base, na metade do caminho, mas não vai mais para lugar nenhum, não é? Terceiro ponto, queridos, para encerrarmos, quanto mais alto quisermos ir, de mais coisas nós vamos ter que abrir mão. Olha só, vamos pegar alguns exemplos de homens de Deus que tiveram que abrir mão de coisas. E geralmente acontece isso, né? Você às vezes vê pessoas assim com uma vida espiritual ou uma vida financeira de sucesso, mas você não imagina que por trás daquele sucesso, muitas vezes, aquela pessoa passou por algum tipo de vale. Talvez um vale da devastação, vale do medo, vale da mágoa, vale da rejeição. Passou por sofrimentos, passou por escaladas de luta, de dificuldade, para hoje estar galgando alturas maiores, né? Eu me lembro da oração de Abacuque, né? Quando ele vê diante daquele caos, ele diz ao Senhor, ele diz assim na sua oração conhecidíssima, né? Ainda que não haja fruto na videira, produto da oliveira minta, não hajam vacas nos currais, né? Ele vai falando ali, até que ele diz assim, todavia, ainda que tudo se acabe, eu não tenho um versículo aqui agora separado, não me recordo perfeitamente, mas você lembra, no final ele diz assim, ainda que tudo isso acabe, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, e ele diz assim, o Senhor me fará andar sobre os meus lugares altos, o Senhor firmará meus pés como os da corça, e me fará andar sobre meus lugares altos. Então, Deus é aquele que nos capacita, mas é uma jornada. Você vê que quando ele fala de lugar, eu chegarei em lugares altos, mas com perdas. Então, para concluir, queridos, Moisés, com 80 anos, precisou se aventurar numa subida difícil, num retorno difícil, em obediência, e depois numa subida difícil, mas ele viu a glória de Deus lá no alto do Sinai. Quando a gente tem a história de Paulo diz que, né, experimentou, ele foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que é impossível de se expressar. Mas antes disso, né, ele precisou ser lançado fora da cidade, ser apedrejado, ser dado como morto e ser abandonado. João viu Cristo glorificado e escreveu o livro do Apocalipse, que até hoje nos encanta com a sua profundidade, depois de ter ficado exilado numa ilha prisão, né, numa colônia penal que era Patmos. E assim tantos outros personagens bíblicos e talvez você. O salmista, para concluir, no capítulo 27, Salmo 27, versos 5 e 6, ele diz assim, porque no dia da adversidade, a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, por isso cantarei louvores. No dia da minha adversidade, cantarei louvores. Que você possa ter uma vida de experiências com Deus, em obediência, despojando-se de tudo aquilo que é bagagem ruim, que tem que sair da tua vida, almejando o alvo, almejando o topo, almejando o cume, almejando chegar mais longe, chegar mais alto, e que nunca falte louvor nos teus lábios. Deus te abençoe.